O conteúdo desse vídeo vai ser sobre leitura e interpretação de gráficos de barras. Pode aparecer esse tipo de gráfico de barra e esse outro tipo de gráfico. Mas lembrando que todo gráfico de barra tem que vir com o tema. Perceba aí o primeiro tema, saldo mensal em milhares de reais. E o segundo tema, venda mensal em milhares de reais. Então, sempre vem tema. Outra coisa que sempre vem, variáveis. A variável do primeiro é mês e saldo. E a do segundo, é mês e a quantidade. Mesmo que vocês não estejam vendo ali uma linha vertical com os valores, mas os valores ficaram aí em cima da barra, certo? Então, isso já configura as duas variáveis, meses e a quantidade de vendas em milhares de reais, tá bom? O que é interpretação? É você ler o gráfico. De acordo com o que você está vendo em toda a parte desse gráfico, você vai responder as perguntas que surgirem. Por exemplo, Geraldo administra uma pequena empresa de confecções. Com as informações sobre o saldo do movimento financeiro da empresa, lucro ou prejuízo, e as vendas do segundo semestre de 2019, ele construiu dois gráficos, esses que eu acabei de mostrar. Um gráfico saldo mensal em milhares de reais. Lembrando, pessoal, que milhares é a mesma coisa de mil. Então, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ok? E venda mensal em milhares de reais, ok? Então, um gráfico fala sobre saldo e prejuízo. Por que prejuízo? Perceba que o zero está limitando os positivos dos negativos, ok? Ao lado direito do zero nós temos os números positivos e ao lado esquerdo do zero nós temos os números negativos. Está seguindo aí uma lógica de múltiplos de 5, perceberam? 0, 5, 10, 15, 20, se houvesse mais, 25, 30, 35 e por aí vai. Já no segundo também há uma lógica nos meses e também na quantidade de vendas. Perceba que o tamanho da barra do 2, ele é menor do que a barra do 5, faz todo sentido. Não seria lógica se a barra do 2 fosse maior do que a barra do 5, ok? E todos os demais também seguem a mesma lógica. Então vamos lá. Primeira pergunta, em que mês a empresa teve lucro? Já que está falando de lucro, essa pergunta seria esse primeiro gráfico aí de cor roxa. Por quê? Lucro é saldo. Então faz todo sentido ser o primeiro gráfico. Se ele estivesse falando em relação a vendas, seria o segundo gráfico. Em que meses a empresa teve lucro? Vamos observar cada um. Perceba que em julho teve saldo negativo, concorda comigo? Menos 3. Menos 3 o quê? 1.000, tá bom? Porque está em milhares de reais. Então teve um saldo negativo. O mês de agosto também teve um saldo negativo. De quanto? De 7.000. Agora o mês de setembro teve um saldo positivo. Então, o saldo positivo aí foi de 9.000. Já temos um mês aí com o saldo positivo. Outubro teve saldo negativo, no caso de 12.000. Novembro e dezembro também teve saldo positivo, um de 13.000 e o outro de 18.000. É isso? Então, os meses que teve lucro, que teve saldo, foram os meses de setembro, novembro e dezembro. Outra pergunta, qual foi o mês que teve mais prejuízo? Outubro, concorda comigo? Poxa, ele ficou ali no prejuízo de 12.000 reais. Agosto de 7, julho de 3. Então, o mês que teve mais prejuízo foi o mês de outubro. Qual foi o mês que teve mais lucro?
Oba, aí tá claríssimo, dezembro. Dezembro foi o mês que teve mais lucro. Outra pergunta, em que mês a empresa vendeu mais? Então, agora nesse caso, ó, tá falando de venda. Se tá falando de venda, então a gente vai para o segundo gráfico que fala sobre venda mensal em milhares de reais. Sendo bem claro, né? Que é 1.000, 2.000, 3.000 e por aí vai. Então, o mês que mais vendeu foi o mês de dezembro, tá bem claro, ó, 25 mil reais. Outra pergunta, os 3 primeiros meses supera o mês de novembro? Então, ó, já que ele está perguntando os 3 primeiros meses juntos, vai superar o mês de novembro? Bora somar. 2 mais 5 dá 7, 7 mais 14 dá 21. 21 é maior do que 19, que é o mês de novembro, não é isso? Então, 21 supera, ou seja, é a mais que o mês de novembro. Então, sim, resposta corretíssima. Os meses de agosto e setembro, juntos, venderam a mesma quantidade que o mês de novembro. Correto também. Perceba que agosto, já que são juntos, né? Agosto e setembro, juntos, formam ali 19, mesma quantidade de novembro. Então, ok. Agosto e setembro juntos é a mesma quantidade de novembro. Então, o que podemos perceber, pessoal? Pode surgir várias perguntas com um gráfico muito simples, tá bom? Então, a ideia aqui é verificar tudo que está no gráfico. Se a pergunta vier superou, então é a mais. Juntos, então é somando alguma coisa. Menor, óbvio, é o menor de todos. Maior, maior de todos. É interpretar as palavras que vierem na pergunta. E claro, né? Responder de acordo com o que está nos gráficos, tá bom?